Ok, agora então nós vamos para as representações aqui no Visual Studio de tudo que a gente aprendeu na teoria lá sobre strings. Então primeiro, vou começar aqui declarando um nome, vou chamar aqui de full name, que é o meu nome completo aqui, Álvaro Borges. E vou dar um espaço aqui no final para a gente poder começar a trabalhar com o que? Com trim. Então a gente pode aqui, ó, console write line. Eu estou testando o trim. E agora eu vou abrir e fechar aqui essa aspa simples, só para vocês entenderem que houve realmente o trim em ação, né, removendo aquele espaço em branco que está no final do nome. Então, dentro deste placeholder aqui, eu quero jogar o full name ponto trim. Então, o full name ponto trim corrigido sem isso aqui vai estar dentro desse placeholder aqui. Como resultado, Ctrl F5, então está aqui, sem o espaço no finalzinho. Como esse método aqui ele não tem nenhum argumento, né, a gente pode inclusive já trabalhar o toUpper aqui, ó. Ponto toUpper. Vou dar um duplicate aqui e para ficar os dois exemplos, Ctrl F5. Então aqui a gente tem os dois métodos em ação aqui na segunda linha, tirando o espaço no final e colocando todas as letras em caixa alta. E se eu precisasse dividir, né, os nomes? Tem várias maneiras. Então nós vamos começar usando, a gente vai encontrar a, o índice, a parte em branco que está neste nome e vou jogar para dentro de uma variável chamada index. O full name index of, a parte em branco, né? Até essa parte em branco eu consegui aqui obter a posição do espaço em branco e vou jogar essa informação para dentro da variável index. Com isso, eu posso agora, ó, criar uma variável aqui, first name recebe full name ponto substring. Aí eu vou começar de onde? O segunda sobrecarga aqui, ó, start index, eu vou começar aonde? Do zero, que é daqui, do inicinho. E o segundo argumento é o tamanho. O tamanho é o que? É o index que a gente acabou de criar, que ele vai do início até aqui. Então, beleza, eu vou colocar o index aqui e pronto. Nesse momento a gente tem o first name separado aqui. Vamos fazer a mesma coisa com o last name. Var last name recebe. Ele já criou aqui para nós, ó. O index mais um significa do index até o fim. Então agora a gente tem as duas coisas. Vamos imprimir as duas coisas na tela aqui. First name, dois pontos. E o last name, dois pontos. Para dividir desse primeiro trabalho nosso aqui, vou dar um console write line aqui em cima, Ctrl F5. E aí, first name Álvaro, last name Borges. A gente usou, né, esse método indexOf para encontrar o espaço em branco e usou ele para utilizar esse substring. Maravilha. Vamos dar mais uma quebra aqui. E se a gente quisesse usar o split em vez de trabalhar com substring? Beleza. Vamos usar aqui o split. Vamos criar uma variável names
E aí quando eu fizer um full name aqui, ponto split, passando como parâmetro aqui o espaço vazio, agora eu tenho que uma matriz com o primeiro e o segundo nome aqui dentro. Tá vendo que aqui é uma variável do tipo array, ó. Então agora o que a gente faz? A gente pode jogar na tela o elemento 0. Vou aproveitar esse cara aqui. O elemento 0 do array names, que vai ser o primeiro nome, e o segundo elemento. Vamos ver o resultado. Mesmo resultado. First name Álvaro, last name Borges. Muito bem. Agora vamos trabalhar com o replace. Vou criar aqui uma variável. Por que eu tenho que criar uma variável nova aqui? Porque se eu simplesmente colocar um full name recebe full name ponto replace, eu quero o que? Eu vou trocar o meu primeiro nome ali, vou trocar o Álvaro por senhor. Eu preciso criar uma nova variável, porque as strings são imutáveis. Então vou colocar aqui, ó, var new full name, e aí sim eu consigo, né, ver o resultado disso. Vou colocar aqui replace new full name, Ctrl F5, beleza, trocou o Álvaro por senhor Borges. Agora vamos falar um pouquinho aí sobre empty string e null, né? Porque às vezes a gente precisa saber se o usuário digitou algo ou só deu uma barra de espaço ali, e o computador tem que entender que um espaço às vezes é nada. Então vamos fazer um clássico aqui do if string ponto is null or empty. Se eu passar aqui null, fechar o outro parênteses aqui, se eu passar nulo, ele vai entrar aqui e vai me falar o que? Que é invalid. Se não, valid. Então nesse ponto aqui, que eu estou afirmando aqui que realmente if string ponto is null or empty, aí aqui dentro já está nulo, eu estou falando que é nulo e que vai entrar e que vai me dar aqui como resultado invalid. Então vamos lá, Ctrl F5, resultado invalid. Muito bem. Da mesma maneira, se eu colocar aqui só aspas duplas sem nada dentro, ele vai estar também como invalid. Ctrl F5, invalid. Muito bem. E agora, se eu for colocar um espaço, somente um espaço, ele não vai entrar, porque para a máquina o espaço é algo, deixou de ser empty. Ele vai ir para onde? Valid. E para isso eu tenho um problemão no sistema. Se o usuário digitou um espaço e eu não tratei isso. Para eu não ter que tratar isso de uma maneira bem tosca, por exemplo, ponto trim, porque esse ponto trim aqui ele funciona, ele vai funcionar, ele resolve. Agora vai dar invalid, porque o trim vai eliminar esse espaço em branco. Ó. Ctrl F5,
Que beleza. Ele funcionou. Mas ficou muito tosco, né? Para isso a gente usa o quê? Deixa eu aproveitar isso aqui. A gente usa is null or white space. Ele já resolve isso para nós. Então, o string.isNull or white space, se a gente coloca, né, por exemplo, daquela maneira que não estava pegando o outro método, ele já vai entrar aqui para o invalid. Ctrl F5, invalid. Então, sempre que forem usar comparações, às vezes é melhor usar esse aqui, que ele já corrige uma coisa ou outra ali que o outro método, né, o isNull or empty, não vai pegar. Para fechar, vamos fazer rapidinho aqui algo em se tratando aqui de conversão. Vamos converter aqui, o usuário digitou lá var string, ele digitou o número 25 em forma de texto e a gente precisa trabalhar isso. A gente pode fazer, vou criar uma outra variável aqui, ó, var age, vamos supor que é um campo de idade, né? A gente pode usar usando o convert ponto to int 32 ou a gente pode também usar o convert ponto to byte, que ele é um número pequeno, então não tem problema. Vamos deixar aqui o ponto to byte e vamos colocar na tela aqui age. Aqui a gente está colocando na tela a variável age, que agora trata-se de um número. Ctrl F5, tá aqui age 25. Isso aqui agora como um número e não como uma string. E o contrário, né? Vamos criar aqui um float price que custa R$ 29,95. Aí a gente pode imprimir na tela aqui diretamente o price.toString. Price.toString. Deixa eu meter um Ctrl F5 aqui para a gente ver o resultado. Olha, para você ver que ele já deu 1,95, já trazendo para nossa moeda local. E se você quer o cifrão e as casas decimais, as duas casas decimais, é só colocar um currency aqui, né, ou seja, currency, que ele já traz aqui o cifrão e a formatação aqui do nosso país. Se você, por exemplo, não quer as duas últimas casas, você pode simplesmente colocar C0, Ctrl F5, ele está até arredondando aqui, ou C1, uma casa decimal, novamente ele arredondou. Enfim, são essas as maneiras que a gente tem, né, bem por cima, assim, bem geral, como trabalhar com strings. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima aula.